Qual é, rapaziada? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Demorei um pouquinho para voltar a gravar os meus vídeos e hoje eu vim com um assunto interessante para falar com vocês, para compartilhar a minha ideia. E já quero deixar claro desde o início do vídeo que é uma opinião minha, é só dicas que eu vou passar, que eu fui adquirindo essa experiência, fui observando no trânsito com o passar dos quilômetros andados aí. E o assunto que eu quero tratar é como atravessar corretamente na faixa de pedestre. Aí você pode se perguntar, porra, mas existe uma forma correta de atravessar? E eu respondo que se você quer atravessar a faixa com segurança, existe. Se você quer ter segurança, quer prolongar os seus anos de vida, existe sim, realmente existe uma maneira correta de você atravessar a faixa de pedestre. Esse assunto, ele não é discutido com muita frequência por muitas pessoas e pelas famílias. Essa instrução que deveria ser passada já de casa para todas as crianças, ela não é passada corretamente, né? Quando uma criança começa a ter uma idade de um discernimento legal, o pai simplesmente ensina que a criança deve atravessar uma rua em cima da faixa de pedestre e olhar para os dois lados, simples, só isso. Então a criança que se vire, entendeu? Não se tem uma atenção voltada para isso, voltada para a segurança. E isso é muito triste, isso leva muitas das vezes um acidente, uma morte no trânsito por algo que é tão simples e que poderia ter dado um pouquinho mais de atenção, e isso poderia ter poupado a vida de muita gente e a saúde também. É algo também que deveria ser aplicado na escola, uma instrução que deveria ser dada na escola, desde o primário, desde o prézinho. Deveria ser anualmente discutido isso, ser feito um evento e ensinado para as crianças como se portar no trânsito. Mas vamos ao que interessa. Eu acho que o primeiro passo para você atravessar uma faixa de pedestre com segurança você deve realmente olhar para os dois lados, verificar se há uma segurança, se não está vindo carro, ou se está vindo, se ele está parando para você. Não é simplesmente você chega, vou atravessar aqui, tem uma faixa, estou seguro. Não, você não está totalmente protegido. Não, jamais. A faixa de pedestre foi algo feito para que o motorista, o piloto, seja o que for, quando avistar alguém com a intenção de atravessar a rua, ele para o seu veículo e você atravessa. Eu já vi muitas pessoas que têm simplesmente a imaginação, eu tenho poder, eu vou atravessar aqui, eles têm que parar. Não é bem assim. Quando uma pessoa está numa faixa de pedestre, ele realmente tem que parar. Só que você tem que saber que no trânsito existem centenas de milhares de pessoas, cada um pensa de uma maneira. A regra é simples: quando a gente observa que tem alguém querendo atravessar a rua numa faixa de pedestre, a gente tem que parar, isso é óbvio, não estou discutindo isso. Só que você tem que saber que nem todo mundo está prestando atenção, e você também tem que dar um sinal de que quer atravessar. Tem muita gente que fica encostada no muro do outro lado da pista e está querendo atravessar a rua, da mesma forma que tem gente que fica conversando, batendo papo na frente de uma faixa de pedestre e não quer atravessar. Então eu acho que você tem que parar com o pé em cima da faixa de pedestre, observar se alguém está parando para você e a partir dali você começar a sua travessia. Quando você estiver próximo de estar no meio da pista, também, outra dica importantíssima: olhe para os dois lados, tá? Porque tem muitas vezes que tem motoqueiro no meio do corredor e ele vai estar atravessando ali e às vezes não vai enxergar você. Porque às vezes o carro que deu espaço para você é um carro alto, um carro grande, um carro largo, não dá para enxergar que tem alguém atravessando. Então é essencial, você tem que começar a atravessar quando alguém parou o carro para você. Olha para os dois lados, no meio da pista. Verifique se não tem ninguém andando de bike, porque agora tem um monte de ciclista aí que estão inventando de andar no meio do corredor também. Às vezes você pode ser atropelado por um ciclista e às vezes também pode ser atropelado por um motoqueiro. Então é importante que você observe essas coisas. Depois de olhar no meio da pista,
Se não tem ninguém vindo de ambos os lados, aí você continua a sua travessia. Outra coisa, eu vejo que muita gente atravessa a faixa muito rápido, correndo numa velocidade muito alta. Porque eu sei, eu entendo que as pessoas não querem atrapalhar o trânsito, né? Tem muita gente que pensa, pô, o cara parou pra mim, então eu vou atravessar rápido pra não atrapalhá-lo. É legal esse pensamento, né? Não se deve realmente atrapalhar o trânsito, mas observe que você precisa olhar para os dois lados, tanto no início quanto no meio da pista. Se você estiver numa velocidade média, você vai conseguir evitar um acidente, né? Então é importante que você não fique desfilando na faixa de pedestre, que é outro assunto bem chato, que tem gente que acha que ali é uma passarela de desfile. Não é uma passarela de desfile, você tem que andar numa velocidade moderada, né? Tem gente que acha que não, aqui é nosso, então nós vamos... Não é bem assim, você tem que atravessar a faixa e não atrapalhar o trânsito. Você tem um tempo que você pode atravessar sem atrapalhar o trânsito. Você pensa, pô, mas isso eu não preciso ver, eu não preciso aprender, não preciso saber. Não, você realmente precisa. Se você quer a sua saúde boa, né, não quer levar um acidente de trânsito, isso é interessante que você saiba pegar as dicas boas que você encontra por aí, que alguém pode te passar. Outra dica é: ciclistas, pelo amor de Deus, não atravessem faixa de pedestre em cima da bike. Isso é algo que não pode acontecer. Eu não cheguei a pesquisar nas normas de trânsito se isso pode ou não pode. Eu acho que, pela minha lógica, é só você pensar um pouquinho, pela lógica, isso deveria ser extremamente proibido. Porque o cara, ele atravessa a faixa de pedestre de bike. Isso não traz segurança nenhuma para vocês. Isso é algo que deixa a segurança de vocês totalmente vulnerável. Vocês ficam expostos a qualquer acidente ali. Como atravessar a faixa de pedestre correndo, a pé, né, é um perigo, de bike também é um perigo. Porque você não vai ter tempo de se esquivar de uma moto ou de uma bicicleta que está vindo no meio do trânsito. Você não vai conseguir se esquivar e evitar um acidente. Então isso é interessante que vocês saibam e não façam, né? É tão simples. Eu sei que o dia a dia é corrido para todo mundo e tal. Nem todo mundo tá andando de bike no trânsito por lazer, fazer algum esporte. Nem todo mundo tá fazendo isso. Tem gente que vai trabalhar de bike, volta, vai para a escola de bike. Não, beleza. Eu sei que é corrido para todo mundo. Só que você tem que zelar pela sua segurança. Você tem que prestar atenção e saber que é a sua segurança que está envolvida. Às vezes você está atravessando de bike ali e o cara, como eu falei, às vezes o carro que parou para você atravessar é um carro grande. Nem sempre vai dar para saber que o cara parou para alguém atravessar. Nem sempre vai dar para saber que o cara não parou porque o trânsito está lerdo, né? Às vezes o trânsito está muito lento e os carros param de pouco em pouco. Então não dá para perceber sempre que alguém parou na faixa de pedestre para alguém atravessar. Então eu, como ando de moto sempre, o tempo todo, eu sei como isso acontece. Eu sei como isso é muito fácil de acontecer, de as pessoas não perceberem que foi parado. Um exemplo, esse Hyundai Tucson aqui. Se um carro desse aqui para na faixa, às vezes num trânsito pesado, o motoqueiro pode imaginar que ele parou porque o trânsito está lento e não para alguém atravessar. É isso, sempre atravessem desembarcado da bike, sempre. Outra dica para os motoristas de carro que param na faixa de pedestre: é interessante que vocês liguem o alerta. Algo tão interessante quanto saber atravessar numa faixa de pedestre. Ligar o alerta deixa as pessoas em alerta. Então não é regra, mas é algo que você vai estar fazendo para um bem maior. E outra coisa, não parar em seco. Você às vezes está em cima da faixa de pedestre e aí para em seco, sem olhar para o retrovisor se está vindo alguém ali ou não. Não, dê uma olhada, uma observada antes de parar. Beleza, galera? É isso aí, dessa vez é essa a dica. Espero que tenham gostado. Quero deixar bem claro que são tudo opiniões minhas, não tem nada de regra. Não sei se algumas dessas coisas estão no Código Brasileiro aí de trânsito.
Mas são coisas básicas que deveriam ser discutidas com mais frequência para todo mundo ser feliz e evitar acidentes de trânsito e aí por diante, beleza? Um abraço a todos, bons ventos, boa viagem para quem costuma viajar aí, e nos encontramos por aí. Se dirigir, não beba, fiquem com Deus. Tchau, tchau.